Olá pessoal, aqui é a Louise e hoje a gente vai falar sobre o biotipo Kibe natural pura. Blunt Young é a característica principal dessa família. Se tu não sabe o que isso significa, continua assistindo. E já aproveita, dá um like, te inscreve no canal porque esse conteúdo vale ouro e vai vir muito mais conteúdos bem preciosos. Também te inscreve para ajudar na nossa nova meta de 200 inscritos até o dia 31 de junho. E eu quero agradecer, muito obrigada. Vamos rumo aos 200 agora. Voltando para o conteúdo, hoje em dia o Kibe excluiu essa identidade pura, porque ele fala que não existe uma mulher que seja natural pura, que sempre ela vai tender mais pro Yang ou mais pro Yin. Mas mesmo assim eu ainda quero gravar os vídeos dos biotipos puros que ele excluiu, porque eu acho interessante e também não vai mudar muita coisa. Eu vou explicar sobre a estrutura óssea, muscular e facial da natural pura. E no fim eu vou mostrar alguns looks da assinatura. Não te preocupa se os estilos dos exemplos que eu vou mostrar não fazem parte do teu estilo, do teu gosto pessoal. Classificação Kibe não é sobre estilo. Ele se concentra mais no caimento dos tecidos e na acomodação da roupa no teu corpo. Eu também vou falar o que evitar. E quando eu digo evitar, não quer dizer que tu não pode usar. Apenas eu tô passando as recomendações que mais harmonizam, repetindo as tuas linhas. Porém, quando tu sabe o que evitar, vai saber quebrar as regras sempre que desejar. Regras entre aspas, né? Porque não há regras, como eu falei. As pessoas são livres para se expressarem através da moda. Mas, quando for sair das recomendações, vão sair de maneira consciente e sábia. Até porque a gente não vai sair jogando todo o nosso guarda-roupa fora e comprar tudo novo, né, das recomendações. Vai aprender a equilibrar o look mesmo sem usar as recomendações. As informações que eu vou dar nesse vídeo serão um esboço geral das características que fazem da natural uma combinação geral de um yang suave, de um físico ligeiramente amplo e de um aspecto de espírito livre e refrescante que cria essa categoria de identidade visual. A natural é a famosa acordei linda assim. Com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, é sempre possível um desvio sutil de características aqui ou ali, desde que permaneça a robustez moderada, porque a gente está falando da natural pura. Com um Blunt Yang em primeiro lugar, e equilíbrio entre o Yin e Yang como característica secundária, proporção Yin e Yang. Vocês lembram que a família dramática está no extremo Yang da escala de biotipos? Pois é, as naturais estão entre o Sharp Yang das dramáticas e o Soft Yang da família clássica, então elas estão no meio. Traduzindo, elas estão no meio da dramática e da clássica. Às vezes elas podem ser confundidas com as clássicas, principalmente se estiver um pouquinho acima do peso, por herdar da família clássica um certo equilíbrio de características. Mas as naturais têm duas características principais que chamam mais nossa atenção, que são os ossos amplos, ombros, mãos, nariz, face, mais amplos, largos, né? E a carne robusta, tensa. Temos uma massa muscular mais chamativa. E essas duas são as características principais que a clássica não tem. O Blunt Yang das naturais puras significa que a família natural, na verdade, vai ter um acabamento levemente suavizado, diferente das dramáticas, que não têm as bordas suavizadas, e sim pontiagudas e nítidas. As naturais puras têm a robustez equilibrada. E comparando com seus dois desdobramentos, a natural pura é menos longilínea que a natural flamboyant e menos curvilínea que a natural suave. A altura. A noção de altura é de moderada a ligeiramente alongada em relação às naturais. Normalmente tem até 1,73 centímetros, embora esse limite não seja regra. A estrutura óssea é ligeiramente reta, ligeiramente angular com as extremidades esfumadas, em oposição ao afiado da dramática. O David Kibe chama de blunt, e traduzindo do inglês, significa o que não é afiado, sem corte, sem nitidez.
É o lado da faca sem corte. Os ombros largos, contornos faciais angulares contundentes, como o nariz, a mandíbula e maçãs do rosto. Mãos e pés são de tamanho moderado a ligeiramente largos e quadrados. Características físicas. Esse biotipo tem o corpo mais reto e muscular. Tu provavelmente já ouviu falar que as naturais têm tendência a músculos, mas traduzindo melhor essa expressão, significa que a natural só não vai ter o aspecto de carne macia. Ela vai ter um aspecto mais robusto mesmo, mais tenso. Mas é verdade que se elas fizerem exercícios, vai ter mais facilidade de definição muscular, o que é uma característica da carne yang. Normalmente vai ter quadris planos, linha do busto ligeiramente plana. Elas não costumam ter muitos seios, porque a característica da carne yang é mais muscular. As pernas e os braços são ligeiramente longos. As características faciais: moderadamente robusto, ligeiramente largas, com contornos faciais moderadamente abertos, em linha horizontalizada. Contundente, é pesado ou irregular. Os olhos são de tamanhos moderados para pequenos. Os lábios vão ser ligeiramente finos e retos. As bochechas tensas. E essas características nem sempre a gente consegue avaliar, principalmente quando está acima do peso. Quanto aos cabelos, muitas profissionais de estilo não utilizam, porém, como está no livro, eu vou mencionar. David Kibb fala que quem tem esse biotipo natural pura, normalmente os cabelos podem ser, né, de qualquer textura, mas normalmente vai ser de moderado a grosso. E tende a ter um acabamento fosco ao invés de um brilho sedoso, sabe? As naturais acima do peso. As naturais acima do peso tendem a permanecer retilínea, um pouco mais quadradinha, em vez de se tornar curvilínea, porque vai alargar a cintura e a barriga. O excesso extremo dá uma aparência mais parruda, pesada. O rosto vai ficar mais arredondado, com as bochechinhas mais inchadas. Porém, quando magra, o rosto forma aqueles sulcos muito bonitos, né, que muita gente só consegue com bichectomia. Não são características comuns nas naturais. As naturais dificilmente terão cintura violão, ou vão ser extremamente apequenadas ou extremamente altas, ter feições exóticas ou proeminentes, aspecto geral equilibrado e simétrico, quinas extremamente afiadas, falta de musculatura nos braços e pernas. Resumindo, altura de moderada, moderadamente alta, estrutura robusta, angularidade suave sem ser afiada, é ampla, horizontalizada, tem as feições abertas, musculatura tensa, seios mais separados com pouco volume, olhos pequenos, lábios moderadamente finos, tudo é mais moderado, tá? Porque a gente tá falando da natural pura. E lembrem-se que uma característica ou outra pode não fazer parte. Eu já vi naturais puras, por exemplo, né, com bastante volume no busto, tá? O que não é comum. Agora vamos às recomendações básicas para as naturais puras. Bom, o formato recomendado para esse biotipo são linhas alongadas, fluidas, soltas e amplas, né? Confortáveis, descontraídas ou suavemente ajustada ao corpo sem apertar. Uma silhueta tendendo ao reto, mantendo esse relaxamento, né? Essa folga. Formas geométricas com as bordas suavizadas ou arredondadas, sem quinas e pontas, como um retângulo ou um quadrado com arestas arredondadas. Formatos oblongos suaves, formas preenchidas e espessas com terminações esfumadas. Os decotes sejam amplos e espaçosos, não para dar ênfase no colo, mas sim para dar espaço para os ombros. O uso de texturas macias nos tecidos é extremamente recomendado, tá? Harmoniza muito mais do que com texturas lisas, desde que essas texturas não sejam grosseiras ou rústicas.
É uma textura macia, como uma peça de tricô, por exemplo. As naturais, em geral, né, precisam de espaço para acomodar sua estrutura ampla. Então precisa de uma movimentação livre, de uma silhueta que crie movimentação, de uma modelagem mais reta, de textura suave. Não precisa de definição ou marcação de cintura. E isso não quer dizer que não possa usar uma cintura definida, pode sim. Apenas não vai fazer falta se não quiser definir. Também ficam bem com cintura baixa, por causa do quadril ósseo. Se quiser usar também a blusa folgada em cima com calça folgada embaixo, pode apostar que para as naturais não vai ficar esquisito. Vai dar uma aparência de força, não vai ser engolida pela roupa. Também ela tem a opção de escolher se vai usar salto ou não, porque ambos harmonizam muito bem. O que evitar? Formatos geométricos pontudos, afiados e nítidos, círculos e espirais, formas ornamentadas, ou seja, intrincadas. Evitar roupas coladas, justas ou muito fechadas que restringam o movimento. Isso aí vai dar uma impressão de que está muito apertada, desconfortável e sufocante mesmo. Vai parecer que está sufocando a natural. Então, quanto aos tecidos, evita tecidos transparentes ou tecidos muito frágeis. Os cabelos. A simplicidade é a palavra para as naturais. Um penteado solto, livre e leve. Cortes em camadas harmonizam muito porque também trazem leveza. Maquiagem de aparência minimalista. Algumas naturais podem ficar bem com olhos esfumados também. Aí precisa testar qual que fica melhor para ti, se é a simplicidade ou se é o esfumado. As joias. As joias também simples, ligeiramente grandes e desestruturadas. Qualquer peça incomum que tenha sido trabalhado ou criado à mão por um artista é altamente recomendado, porque adiciona um pouco de tempero extra. Menos é definitivamente mais para as naturais. Então tem esse ar rejuvenescedor, esse ar de frescor mesmo. A natural não precisa de muito esforço para se arrumar. Ela fica muito bem com penteados bagunçadinhos, peças confortáveis, amplas, ou seja, né, mais largas, mais soltinhas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo então sobre as naturais puras. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se eu falei algo que vocês não entenderam muito bem, alguma característica que não entendem muito bem, pode me escrever nos comentários que eu vou ter a alegria de responder e ajudar vocês nessa jornada de autoconhecimento. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.